E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago nesse vídeo a resolução de uma questão do concurso de perito criminal do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal de 2013. Essa questão tem o seguinte enunciado: em 2007, a Polícia Federal instituiu um programa chamado Perfil Químico de Drogas, PQI, que, por meio de correlações químicas entre amostras, tem gerado informações importantes para as autoridades de repressão ao tráfico e entorpecentes. Por meio dele, pode-se, por exemplo, determinar se amostras de diferentes apreensões são oriundas de uma mesma fonte, o que favorece o estabelecimento de ligações específicas entre diferentes fornecedores e a identificação de rotas e redes de distribuição. A análise do perfil de trustilinas, principais alcaloides presentes na cocaína, pode revelar a origem da droga, pois a razão entre trustilinas e cinamoil-cocaína altera-se com intensidade de radiação ultravioleta dos raios solares na região de cultivo da folha de coca. Trustilinas são analisadas por cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons. Tá? Durante a corrida cromatográfica, a temperatura do forno permanece inicialmente a 100 graus por 5 minutos. Em seguida, a temperatura é elevada a 25 graus por minuto até 160 graus. Depois, a 4 graus por minuto até 245 graus e, finalmente, a 25 graus por minuto até 180 graus. Hélio é usado como gás de arraste, ou seja, fase móvel, né? Há um fluxo de 1,0 ml por minuto. A amostra é injetada em uma alça de injeção de 1 microlitro em modo splitless, ou seja, sem divisão de fluxo, com o injetor mantido a 250 graus Celsius. O detector de captura de elétrons permanece a 300 graus Celsius, com um fluxo de nitrogênio de 60 ml por minuto. No gráfico acima, é representado o cromatograma de uma análise de trustilinas segundo o método descrito e, na tabela, são relacionados os compostos e tempos de retenção de cada pico indicado no cromatograma. Então aqui nós temos o cromatograma, né, da cromatografia gasosa, e aqui a tabela dos tipos de trustilinas com a numeração e o tempo de retenção de cada trustilinas. Então, pessoal, agora, mediante ao enunciado, vamos julgar esses itens abaixo, se estão certos ou errados. Então, primeiramente, o item 1. Os dados apresentados indicam que o tempo total da corrida cromatográfica é inferior a 28 minutos. Então, a gente vem aqui e faz o seguinte. Você tem a temperatura inicial. Se a gente recorrer lá ao texto do enunciado, né, a gente vai ver que foi 5 minutos. A primeira rampa, a temperatura saiu de 100 graus a 160, numa taxa de 25 graus por minuto. Então, 160 menos 100 é igual a 60, dividido por 25, 2,4 minutos. Foi o tempo que durou essa rampa. Depois, a temperatura saiu de 160 a 245, tá? Numa taxa de 4 graus por minuto. 245 menos 160 é igual a 85, dividido por 4, 21,25 minutos. E, finalmente, a rampa 3, a temperatura saiu de 245, foi até 280, numa taxa de 25 graus por minuto. Então, 280 menos 245 dá 35, dividido por 25 dá 1,4. Se você somar esses tempos de análise, você vai ver que o tempo foi superior a 28 minutos. Então, essa afirmativa está errada, porque diz que foi inferior a 28 minutos. Então, vamos agora para o item 2, afirmativa 2. A cromatografia gasosa é um método de separação embasado na interação química diferencial
dos analíticos com a coluna cromatográfica, fase estacionária, correto, e com o gás de arraste, tá? Então aqui, ó, a interação química diferencial na cromatografia gasosa é somente com a fase estacionária. O gás de arraste é um gás inerte, no caso o hélio, tá? Então essa interação não existe. Então o item 2 é considerado errado. Item 3, tá? Item 3. Os dados apresentados indicam que o ponto de ebulição da beta-trustilina é maior que a da alfa-trustilina. Então, se a gente verificar essas estruturas aqui, ó, essa beta-trustilina, ela, se você imaginar uma interação dela com outra molécula dela mesma, essa interação aqui é maior devido à disposição dela no espaço do que a alfa-trustilina. Então, isso, como a interação é maior, o ponto de ebulição será também maior, tá? Você terá que dar mais energia para quebrar essas interações. Então, este item 3 está correto. Agora vamos analisar o item 4. Um dos objetivos da programação de temperatura utilizado no procedimento analítico descrito no texto é otimizar a separação cromatográfica. Realmente, quando você tem substâncias com pressões de vapor diferentes, é o caso das trustilinas, tem umas são mais voláteis e outras menos voláteis, então o ideal é, em vez de você usar uma isoterma, você usar uma temperatura programada ou programação de temperatura. Então, a 4 está correta. Afirmativa 5. Pelos dados apresentados, é correto concluir que a coluna cromatográfica utilizada nessa análise é do tipo tubular aberta de sílica fundida. Realmente, para você analisar esse tipo de composto, somente usando as colunas capilares em cromatografia gasosa, né, que são as de sílica fundida, tá? Então, a opção 5 está correta. Agora vamos analisar a afirmativa 6. Os analitos correspondentes aos picos de 1 a 10 eluem da coluna cromatográfica quando a temperatura desta está entre 220 e 240 graus. Então vamos lá. Então aqui, ó, o composto 1 saiu em 24,91 minutos, tá? 24,1 minutos. A temperatura da coluna atingiu 220 aos 22 minutos. Então, quando esse saiu já estava acima de... Saiu em 24, né? Então já estava acima de 220, tá? O composto 10 saiu em 26,74 minutos. A temperatura atingiu 240 em 27,4 minutos. Então, esse composto saiu até antes da temperatura atingir 240. Então, essa afirmativa está correta, tá? Agora, analisaremos o item 7. O detector de captura de elétrons, DCE, empregado possui especificidade para compostos organologenados, o que leva à conclusão natural que as trustilinas pertencem a esta classe de compostos. Essa afirmativa está errada, tá? Porque se a gente verificar as estruturas químicas das trustilinas, a gente vai ver que não tem átomos de halogênio, tá? Então está errada. Afirmativa 8. Considerando-se que os picos 2 e 3 possuem nas suas bases larguras do pico iguais, respectivamente 0,1 minuto, aí eu coloquei o tempo de retenção aqui do 2, 25,03 minutos, e 0,105 minuto. Coloquei o tempo de retenção do pico 2, do pico 3, né? Aqui é o pico 2, aqui é o pico 3,
25,28 minutos. Conclui-se que a resolução da coluna cromatográfica, aqui está a forma da resolução, né? Calculada na base nesses dois picos é igual a 60. Então, se a gente fizer este cálculo aqui, a gente vai constatar que não é igual a 60. Como? Então, a gente vai jogar os dados do enunciado, tá? Aqui nesta fórmula. Então, RS é igual a 2 vezes tempo de retenção do pico 3, que é 25,18, tá? Menos o tempo de retenção do pico 2, que é 25,03 minutos, dividido pela largura da linha base de 0,1, mais largura da linha base do 3, né? Que é 105, 0,105. RS é igual a 2, essa diferença aqui dá igual a 0,15, dividido por 0,205. RS dá igual a 0,30, dividido por 0,205, que é igual a RS 1,4, ou seja, não é 60. Então, esta afirmativa está errada. Afirmativa 9. Caso o fluxo do gás hélio, que é o gás de arraste, né, seja controlado por um regulador de pressão de 2 estágios instalado no cilindro de gás, associado a um regulador de pressão ao regulador de fluxo montado no cromatógrafo, admite-se que, se a pressão de entrada permanecer constante, a vazão do gás também será constante. Essa afirmativa está correta. É isso mesmo, você tem reguladores para dar o ajuste fino